Fala pessoal, beleza? Bom, na aula de hoje vamos falar sobre gameplay e o game design que envolve a gameplay, beleza? Então vamos falar um pouco sobre gameplay e entender o que a gente precisa pensar para estruturar a gameplay dentro do game design e alguns métodos e formas que facilitam o nosso processo de desenvolvimento da gameplay, né? Então vamos lá falar disso. Então gameplay no game design. Então, para entender, né, caso não conheçam ainda, gameplay basicamente seria a jogabilidade do jogo, né, jogar o jogo. Então, como que funciona esse jogo na hora de você jogar ele? Então, a gente vai responder várias perguntas para entender isso. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês verem, né? Então, a gente tem aqui esse primeiro GIF mostrando o jogo que chama Slay the Spire, que é um jogo de cartas, né, e combate em turno. Então, que interessante, né, quando a gente está falando de gameplay. Tem muitas gameplays diferentes dentro de jogos. Então, a gente tem jogos de ação em real time, né, em tempo real. A gente tem jogos em turnos, né, que é o caso desse que estou mostrando no GIF. A gente tem jogos de quebra-cabeça, que não tem combate, às vezes. A gente tem jogos de narrativa, que também não tem combate, mas eles têm opções para você escolher para que a história se desenvolva, que inclusive a gente vai falar de narrativa numa das próximas aulas aí. A gente tem jogos com jogabilidade onde você precisa desvendar mistérios, né, quebra-cabeças, onde você tem desafios lógicos. A gente tem jogabilidades de jogos de exploração, onde você precisa andar por aí, não necessariamente ter um combate, mas você precisa descobrir o porquê das coisas. Então olha que interessante, né? A variedade de opções que a gente tem quando a gente fala de jogabilidade. E aí nesses exemplos que eu estou dando, a jogabilidade não é só a forma que o jogo é construído, né? Então é um jogo que tem combate, um jogo que não tem combate, um jogo em primeira pessoa, em terceira pessoa, um jogo em 2.5D, um jogo em 3D. Não é só isso a jogabilidade, também a forma como a gente vai ter essa experiência. Então é um jogo que envolve muitos controles, é um controle complexo porque é um jogo realista, ou é um jogo com controle simples, é um jogo que usa mouse, é um jogo que usa controles de videogames, é um jogo que usa touch do celular, é um jogo que usa VR, enfim. Todas essas coisas que a gente tem dentro de um jogo são basicamente a gameplay, né? A jogabilidade dele, e a gente precisa se perguntar muitas coisas para entender como que a gente vai definir como será a jogabilidade desse jogo. Então outro exemplo aqui bacana, diferente, né, é do jogo Gris. O jogo Gris, ele é um jogo de narrativa e ele é um jogo de plataforma de exploração. Então, diferente do primeiro GIF que eu mostrei para vocês, nesse jogo você tem outras mecânicas que você vai desbloqueando que vai ajudar você na exploração do mapa. Então, a jogabilidade dele é completamente diferente desse primeiro jogo. A estética dele também, né, que o visual também faz parte da jogabilidade, da experiência. E o último exemplo que eu tenho aqui é do jogo Forager, que você tem pontos de habilidade para você aplicar, e no caso dele no caso desse jogo aí que eu estou mostrando o GIF da árvore de habilidades, você vai fazer coleta de recursos. Então ainda é um outro tipo de jogo, né, onde você vai ter que explorar o bioma que você tá, coletar recursos e criar coisas a partir desses recursos. Então, é uma outra forma de jogar, uma outra forma de consumir e uma outra forma de pensar na hora de fazer o game design. E por aí vai, a gente tem milhares de possibilidades de jogabilidade, a gente não está preso, né, a algo específico, o limite é a nossa criatividade mesmo, mas eu quis trazer esses 3 exemplos para mostrar quão variado, né, quão diverso pode ser as nossas escolhas dentro da jogabilidade do nosso jogo. Então, para falar de jogabilidade, eu gosto muito de usar um método que eu não sei se vocês conhecem, né? Que eu gosto de fazer perguntas para trazer as respostas. Então, o método que eu vou apresentar para vocês aqui, caso vocês não conheçam, é o 5W3H. E o 5W3H basicamente serve para a gente fazer várias perguntas e trazer várias respostas que vão ajudar a gente a definir diversas coisas na jogabilidade do nosso jogo. Então, a primeira pergunta do 5W seria what, né, que é o que. Então, a gente vai perguntar o que é essa gameplay, né, o que é o nosso jogo, e tentar entender o que se trata, do que ele é. Então, a gente respondendo esse o que, a gente consegue começar a pensar em que controles ele vai ter, que elementos ele vai ter, personagens, inimigos, etc. Então, a primeira pergunta que eu gosto de fazer sempre, e começar a documentar é o que? O que é esse jogo? A segunda pergunta que eu gosto de fazer é quem? Quem é o personagem desse jogo? Quem são os personagens? Então, vai ser um personagem em primeira pessoa, então vai ser eu mesmo. Não, vai ser em terceira pessoa e vai ser um personagem em 3D que parece um pato. Não, vai ser em 2D e vai parecer tal coisa. Não, vai ser top-down e vai parecer um ser humano atirando. Então, quem vai ser o personagem ou os personagens que estão dentro desse jogo, né? Essa é uma pergunta que a gente responde
por meio desse método e vai ajudar muita gente a entender como vai funcionar a gameplay desse jogo. A terceira pergunta do 5W é where. Então, onde isso vai se passar? Então, vai ser no futuro, vai ser no passado, vai ser no presente, vai ser num universo imaginário, vai ser em nenhum desses lugares. Na verdade, vai ser um jogo de puzzle, então não vai ter um lugar específico, vai ter só um fundo bonito e os puzzles, e vai ser basicamente isso. Ou não, vai ser na minha rua. Enfim, onde esse jogo vai se passar, né? Quando isso vai acontecer, né? Então, vai acontecer no passado, mas quando? Quando no passado? Vai ser na Terra-média. Não, vai ser medieval, vai ser cyberpunk, vai ser futuro pós-apocalíptico. Então, quando isso vai acontecer? Isso vai trazer várias respostas pra gente pensar na nossa gameplay. Então, se é no passado, muito no passado, né? Então não faz sentido ter armas tecnológicas. Então a gente vai ter que ter espadas, vai ter que ter armas mais medievais. Então, não, vai ser um jogo que é num futuro muito distante, muito distópico. Isso traz muitas possibilidades pra gente criar mecânicas malucas, porque a tecnologia é avançada. Então, quando isso vai acontecer, vai ajudar muita gente. E a pergunta que eu gosto muito de fazer é por quê? E aí, por quê? Porque a gente pergunta por quê pra tudo. Então, por que acontece na Terra, na época medieval? Por que acontece no futuro? Onde? Por que ele se passa nesse castelo medieval? Quem? Por que o personagem principal vai ser um guerreiro medieval? O que? Por que a gente definiu esse o que do nosso jogo? Então sempre perguntar por que pra tudo e tentar justificar e criar mecânicas e sistemas e regras que comportem esse nosso porquê do nosso jogo. Então, por quê? Porque eu quero que seja uma experiência satisfatória e que você se sinta forte. Então, então beleza, se você quer se sentir forte, a justificativa vai ser que o personagem, né, Ken, vai ser um personagem forte, o que vai ser num lugar que tem monstros fortes para você derrotar e se sentir ainda mais forte, onde? Num lugar ameaçador, porque eu quero que eu me sinta forte, e quando? No momento da vida ali, no contexto do meu jogo, que seja difícil de viver, porque aí eu vou precisar me sobressair e ser muito forte. Então, tô dando um exemplo bem besta aqui, bem lúdico pra vocês, mas respondendo esse 5W já ajuda muito a gente entender muitas coisas do nosso jogo e começar a listar as mecânicas, as regras, os sistemas, tudo que a gente acha que vai fazer sentido para responder essas perguntas. E agora que a gente respondeu o 5W, a gente tem o 3H, que é how many? Então, quantos, né? Quantos mundos, quantas fases esse jogo vai ter, quantas pessoas vai ter, quantos inimigos, quantos aliados, quantas coisas esse jogo vai ter. A gente precisa perguntar e responder essa pergunta. Quanto, né? How much? Quanto de tempo vai ter esse jogo? Então, vai ser um jogo curto, vai ser um jogo longo, vai ser um jogo que não tem fim, porque ele vai ser um RPG que vai ser sempre atualizado. Então, quanto tempo isso vai custar, né? E como? Como isso vai ser feito? Isso vai ser feito em 2D, usando a Unity de tal jeito. Não, isso vai ser feito em 3D, usando a Godot e fazendo de jeito XYZ. Então, como a gente vai fazer, com quantas pessoas, o 3H ele vem para responder essas perguntas. Então, utilizando esse método do 5W3H, fica muito, muito, muito mais fácil da gente começar a questionar muitas coisas do nosso jogo e trazer muitas respostas, né? Então, eu gosto muito de usar esse método do 5W3H para que a gente consiga chegar numa resposta satisfatória da gameplay. E aqui eu tentei mostrar de uma forma mais prática para vocês como seria esse método sendo colocado na prática. Então, vamos pensar que a gente usou o 5W3H para fazer o Flappy Bird. E a gente responde essas perguntas antes de começar a desenvolver o jogo, tá, pessoal? Isso é processo de pré-produção. Então, quando a gente está começando a pensar no jogo, a gente responde tudo isso, documenta, e quando tudo estiver fazendo sentido, a gente começa a desenvolver. Então, eu deixei o GIF aqui do Flappy Bird aqui do lado para ficar mais fácil de entender. Mas, basicamente, no processo de idealização desse jogo, né? O que vai ser esse jogo que a gente está imaginando? Vai ser um jogo Infinite Runner hiper casual. Então, um jogo Infinite Runner, para quem não conhece, é um jogo que você fica infinitamente correndo, tentando sobreviver, que é o caso do Flappy Bird. Então, essa foi a primeira resposta que a primeira pergunta que a gente respondeu, que ajudou eles a criar o Flappy Bird. Quem, né? Quem vai ser o personagem desse jogo? Vai ser um pássaro em pixel art. Onde vai se passar esse jogo? Vai ser numa planície, né, infinita, com uma cidade ao fundo bem simpática. Maravilha, então a gente já sabe mais ou menos onde vai se passar, né, e com canos ao redor. Quando? No caso do Flappy Bird aqui, durante o dia. Então, sempre um céu azul e bonito. E não tem uma época específica porque a gente não consegue ver se essa cidade se ela é antiga, se ela é nova, enfim. Então, durante o dia,
Por quê, né? Por que que a gente tá fazendo isso? Pra chegar o mais longe possível. Então é o porquê de todos os Infinite Runners, né? É pra você passar o seu tempo quando você estiver entediado e pra tentar chegar o mais longe possível batendo recordes. Quantos, né? Aqui, quantos jogadores? Vai ter só um jogador mesmo, vai ser um jogo simples, bem direto ao ponto. Quanto, né? Quanto tempo vai durar, né? Quantos mundos vai ter? Bom, é um jogo infinito, então teoricamente ele não acaba, o que no máximo a pessoa vai parar de jogar, mas ele não tem fim. E como que eu jogo esse jogo, né? Como vai ser essa experiência? Então eu só vou ter que tocar na tela para que o Flappy Bird pule e vou ter que continuar tentando passar no meio dos canos, né? Então olha que interessante, com o 5W3H a gente consegue ter as principais respostas para as principais perguntas, e aí todas as outras coisas adjacentes do desenvolvimento do jogo a gente já vai ter uma facilidade maior de chegar nessas respostas, porque a gente já tem o principal, né, o grosso respondido. Então tá aí, pessoal, pensem nisso quando vocês forem montar a gameplay do jogo de vocês, que eu acredito que vai facilitar muito a vida de vocês, beleza? É isso.